Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4, Romanos capítulo 4. A leitura será feita iniciando no verso 16 ao final do verso 25. Romanos capítulo 4, 16 a 25. Assim diz: vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Rafael. Vamos fazer a leitura em Romanos capítulo 4, verso 16 em diante, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos nesse dia do Senhor para juntos já louvar a Ti, engrandecer o Teu nome e também, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Nós temos esse privilégio e a liberdade de ouvir a Tua palavra. E queremos ainda mais, Senhor, que o Senhor use grandemente a Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que é o autor. É Ele que ensina, é Ele mesmo que nos exorta. Que Ele seja o nosso professor nessa manhã. Reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa dependência do Senhor para as Tuas verdades, que são grandiosas, maravilhosas, e nós não temos capacidade para realmente atingir aquilo que ela é. Mas o Senhor sabe os nossos corações. Então abençoa grandemente essa escola bíblica dominical, cada professor que vai entregar a Tua palavra. E te peço, Senhor, pelas crianças que chegaram aqui, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos adultos, Pai, que a Tua palavra venha de encontro a cada necessidade. Se há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor, Pai, a faça, o Senhor que dá, conforme Te apraz. Faça uma obra grandiosa nessa vida. Entregamos as nossas vidas e essa escola dominical nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar.
Irmãos, estamos e amigos, agradecemos a presença dos amigos que estão conosco. Estamos nessa carta doutrinária, a carta de Paulo aos Romanos, endereçada aos amados de Deus, que havia ali em Roma, a igreja nova, a igreja mesmo iniciando, e Paulo, com uma grande preocupação em instruir a igreja. Uma das preocupações de Paulo era a instrução, a doutrina, e a igreja mesmo nova havia, já penetrando no meio da igreja, heresias, falsos ensinos. E a igreja ali em Roma, nós sabemos que não foi fundada por nenhum dos apóstolos, por nenhum dos pais da igreja, não temos notícia. E sim, quando lá em Pentecostes, quando Pedro ele pregou pela primeira vez ali o evangelho da salvação, havia, ali em Jerusalém, homens, pessoas, judeus até, de várias partes do mundo, e entre os quais haviam romanos, e temos certeza que essas pessoas levaram o evangelho ali até a capital do império. E Paulo, como eu disse anteriormente, escreveu essa carta com um propósito, de instruir a igreja, doutrinar a igreja, mas também ele cria uma base. Paulo queria levar o evangelho aonde o evangelho não tinha chegado. A sua intenção era ir até a Espanha e usar como base ali a igreja em Roma. Ele estava ansioso, em conhecer os irmãos ali naquela igreja, e escreve essa carta maravilhosa, carta doutrinária. E nós estamos tratando aqui a justificação pela fé. A justiça de Deus, ela vai vir sobre todos, Paulo diz logo no capítulo 1 dessa carta. Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, e ele vai exercer a sua justiça. E nós sabemos, Paulo conclui no capítulo 3 dessa carta, que todos nós, toda a humanidade está sob mesmo a condenação do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nessa condição estamos separados de Deus, sem nenhuma condição de reverter essa situação. O homem já nasce, a Bíblia diz, morto em ofensas, em delitos, em pecados, separados de Deus, e impossível, de mudar esse quadro, essa situação. Mas porque Deus vai julgar, Deus vai estabelecer, exercer a sua justiça, e o homem é injusto. E lá diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a injustiça e toda a impiedade. E da onde se conclui que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A má notícia que nós falamos, que o homem é pecador e condenado ao inferno. E o inferno não é o fim, não. O inferno é o começo de uma eternidade sem Deus. A segunda morte, o lago de fogo, onde Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, e vai lançar no lago de fogo aqueles que rejeitaram, aqueles que permaneceram na incredulidade e no pecado. Então, é duro mesmo a notícia em relação à condição humana. Mas Paulo chega no capítulo 3, no verso 21, vem um mas, Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Deus manifestou a sua justiça. E no verso 26, do capítulo 3, ele diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele Deus, ele mesmo ser
o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Então, a obra da justiça de Deus, ela foi revelada, né, em Cristo Jesus e foi manifestada. E Paulo fala no passado, né, pelo testemunho, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas, mas no tempo presente foi manifestada pela obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é realmente a justiça de Deus. E se você voltar aqui no verso 22, diz: a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a justiça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, mas são todos que vão ser salvos? Essa é a pergunta. A Bíblia diz aqui: todos os que creem, né? Que faz mesmo uma profissão de fé, que acredita, que confia em Jesus Cristo como o Salvador. E esse acreditar, esse crer, Deus justifica, né? Não como nós estamos vendo, e ele usou agora a ilustração na vida de Abraão, o pai da nação judaica, né, e por conseguinte o pai da fé. Essa justificação diante de Deus é pela fé e pela fé somente, né? Então Paulo usa a vida de Abraão como nós estamos vendo a ilustração da justiça de Deus, que foi aplicada, ela é aplicada. E chega no capítulo 4, nós vimos estudos passados que primeiramente ela foi aplicada na vida de Abraão, né? Abraão creu em Deus, creu na palavra de Deus, creu nas promessas de Deus, creu no poder de Deus, e isto foi-lhe imputado para a justiça. E ele foi viver, né, essa fé. O crente Abraão foi andar nas pisadas da fé. E Paulo usa essa ilustração porque na igreja ali em Roma havia, né, não só os gentios que foram convertidos, mas judeus convertidos. E no meio dos judeus convertidos havia sim, né, uma ascendência até do judaísmo. Alguns, e Paulo, eu mostrei alguns estudos passados, tinham um embate, né, com os judaizantes. Mesmo aqueles que se converteram, alguns queriam introduzir no meio da igreja práticas do judaísmo, como obedecer à lei, como fazer a circuncisão. E isso, né, Paulo combate, porque não é por obras. Então, se você ver no capítulo 1, aliás, no capítulo 4 e o versículo 1, a justificação pela fé é independentemente de obras, né? E ele usa Abraão como a ilustração disso. Então diz aqui, capítulo 4, verso 1: que, pois, diremos ter Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aliás, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, não tem, aliás, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí, não de obras, né? Independentemente de obras, para que ninguém se glorie. Se a justificação
a salvação dependesse de obras, né, seria por merecimento humano. Então Abraão teria sido justificado por obras, ele teria do que se gloriar. Então, assim, é imperativo falar isso, porque muitos pensam, né, a religião, muitas religiões no mundo ensinam que você tem que praticar boas obras, fazer boas obras, que fazendo isso você vai ser justificado diante de Deus. Eu lembro, né, no interior, até minha própria mãe, muitos dias, minha mãe era uma pessoa boa, mas a gente sabe que, até eu falo com reverência, Deus diz que não há ninguém bom nesse mundo, bom somente Deus. Mas minha mãe era uma pessoa, eu diria, boa nesse sentido, né? Nós morávamos no interior e eu tinha uma irmã, e tenho, logo criança, ela sofreu um problema, deficiência, e era dificuldade em remédio no interior naquele tempo, e ela montou uma drogaria, né, uma farmácia. Eu lembro bem que eu estudava à tarde, mas de manhã eu ficava na drogaria tomando conta lá dos remédios e tal, e tinha uma porta no fundo da drogaria que dava no quintal da nossa casa e na cozinha. Então chegavam as pessoas e tem AS? Eu disse, mamãe, tem AS? Tem, meu filho. Tá onde? Na prateleira tal. Quanto é que é? Tanto, né? E às vezes chegava uma pessoa lá do interior que não tinha nada, remédios e tudo, e a pessoa chegava, olha, eu não tenho nada, o que dá para fazer? Aí eu ia lá com a minha mãe, peraí rapidinho, não, meu filho, dê para a pessoa, né? Dê. Então muitas pessoas vinham lá, era uma bondade, aí chegava galinha, chegava pato, chegava frutas, então era uma pessoa bondosa, e eu ouvi, a senhora tem um pedacinho do céu, né? Porque a igreja ensinava isso, ou seja, que Deus está falando é que por mais que nós façamos obras, coisas boas, mas sabe, irmãos, diante de Deus, em relação à salvação, não tem valor nenhum, porque são obras de mãos iníquas, e a obra redentora, a obra que Deus aceita para a justificação é a obra de Cristo Jesus. O justo, nós lemos aqui, morreu por nós os injustos, né? Então Abraão não teria de que se gloriar, porque o merecimento era humano, né, diante de Deus, e a obra de Jesus Cristo seria o quê? Debalde, né? Não adiantaria de nada. Então ele usa o exemplo de Abraão, que Abraão teve obras, né? Praticou obras até de justiça, mas não para salvação diante de Deus. E Paulo traz o argumento, olha, verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida, né? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica, quem? Bonzinhos, né? Pessoas que estão praticando o bem, pessoas que estão até mesmo dando dinheiro, fazendo obras sociais, obras de caridade, coisas boas que esse mundo até precisa, né? Mas nada disso vai justificar uma pessoa diante de Deus, porque continuamos ímpios, né? E muitas vezes até pode parecer duro falar, mas sabe, obras humanas diante de Deus, a Bíblia diz, é como trapo de imundícia, fede. Já pensou? Porque estaria desmerecendo a grandiosa obra de Jesus Cristo. Então, ao que não trabalha, né, para a salvação, mas crê em quem? Naquele que justifica ímpio, pecador. E foi isso que Abraão foi justificado, não porque ele era bonzinho, é só lembrar, né? Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, e
Abraão vivia numa cidade idólatra, no meio mesmo do pecado, enfim, é só pesquisar um pouco, né? Então Deus chamou Abraão no meio dos ímpios e ele creu na palavra de Deus. Isso que é o que é importante. Abraão creu nas promessas de Deus, creu no poder de Deus. Nós vamos ver mais adiante. Isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, diz aqui, a fé, né, lhe foi atribuída como justiça. A justificação é pela fé somente, não de obras. E você vai mesmo enfrentar, ou quem vem do próprio catolicismo romano, como eu, é ensinado, né, a caridade, as boas obras, fazer obras para a salvação, mas diante de Deus, infelizmente, não conta, né? Então, a justificação diante de Deus é pela fé somente, não por obras. A segunda coisa que nós vimos, no verso 9 até o verso 12, que é independentemente da circuncisão. E eu expliquei, a circuncisão foi o selo, né, que Deus colocou em Abraão depois que ele creu, e Deus selou como um povo especial, né? Então, mas a circuncisão em si não justifica diante de Deus, mesmo Deus ordenando que teria que se circuncidar todo homem, isso não garantia, né, a salvação. E muitos judeus até hoje perecem, mesmo circuncidados, diante de como Abraão foi, né? Então é independentemente da circuncisão. E no último domingo nós vimos que a justificação ela também é independentemente da lei, né, diante de Deus. E hoje, irmãos, eu gostaria de continuar. Nós fizemos a leitura aqui no verso 16 em diante, que diz assim, né? Verso 16: essa é a razão porque provém da fé, ou seja, a justificação diante de Deus, ela é independentemente de obras, ela é independentemente da circuncisão, ela é independentemente da lei, mas eu coloquei assim, ela é totalmente dependente de Deus pela fé. Então, o argumento que Paulo está usando agora, chegando a essa conclusão, é o seguinte: olha, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que definição maravilhosa, não é, irmãos? O Deus que diz aqui a palavra, né? O Deus que vivifica os mortos. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, a origem da fé, a origem da graça vem desse Deus, o Deus que vivifica mortos, o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ou seja, nós vamos trabalhar com a palavra de Deus, com as promessas de Deus e com mesmo o poder de Deus. Então é esse Deus, né, que Abraão creu, o Deus da palavra,
o Deus da promessa e o Deus do poder, o Deus que chama, o Deus que vivifica, né? Isso é maravilhoso, amados irmãos. A Bíblia diz, e nós vamos ver aqui, que essa fé, né? A fé, ela vem de Deus e é segundo a graça de Deus, ou seja, o Tiago, lá no capítulo 1, se você quiser abrir sua Bíblia, no verso 17, ele diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, né? Então, tudo que é bom, tudo mesmo, como diz, a boa dádiva, o dom perfeito, é do alto, vem de Deus. Deus é bom, né? O nosso pastor Fred, o fundador dessa igreja, ele dizia, Deus é bom, né? Um bom bem grande, mas vem de Deus, irmãos. E a Bíblia diz, né? Nós estávamos na ceia lembrando, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, não é terreno, não é humano, as coisas do mundo, mundana, não, vem do alto, é dom de Deus, é pela graça que nós somos salvos, é um presente de Deus. Então, essa fé, ela primeiro vem pela graça de Deus. E a graça de Deus, por definição, né, bem simples e profunda ao mesmo tempo, que nós não podemos cobrir essa graça, mas nós podemos ver, né? A graça de Deus é Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, e verso 11, diz, a graça de Deus, ela o quê? Se manifestou, né? Salvadora a todos os homens. Então Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, atributos de Deus, ele viu, né? É uma palavra simples, né? Deus viu a condição do homem. A Bíblia diz que Jesus, quando andou nessa terra, ele viu a condição humana e teve compaixão. Compaixão é pena, né? É pena, porque diz que eles estavam perdidos, sem direção, na incredulidade, no meio do pecado, como ovelhas que não têm pastor, e indo mesmo, né, pelo seu próprio caminho, a passos largos, para o inferno, para a condenação. Então Deus teve compaixão, teve misericórdia, não é? O que é misericórdia? É não dar aquilo que o homem merece. Isso é misericórdia, não dar aquilo que o homem merece. O que é que o homem merece diante de Deus? A condenação, o inferno, né? Mas Deus usou a sua graça. E o que é graça? Né? É um dom, é um presente, dar. Deus deu aquilo que nós não merecíamos, né? Deus deu a sua graça. E a misericórdia, Deus não dá aquilo que nós merecemos, mas Deus deu a sua graça, o seu amor, a sua bondade, e é um presente de Deus a um homem imerecedor. E lembra que essa iniciativa foi de Deus, e é de Deus, e é assim que Deus trabalha. Então, essa razão que provém da fé, e a fé, né, é Deus dar, de a pessoa acreditar e confiar na sua palavra, nas suas promessas e no seu poder. Então Deus diz, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo. É a palavra de Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar uma terra que emana leite e mel, né? A terra prometida. Tu vais ser pai de muitas nações. Deus prometeu a ele.
E Abraão, a Bíblia diz que creu em Deus, confiou em Deus, confiou na palavra de Deus, confiou nas promessas de Deus, num Deus que tem poder, né? Até de vivificar um morto, um Deus que tem o poder de chamar à existência aquilo mesmo que não existe. Então, Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E serve como ilustração hoje, nessa manhã, para as nossas vidas, né? Mas veja aqui o que diz, né? Então, podemos dizer que essa é a notícia alegre, né? Temos um Deus que vivifica mortos, um Deus poderoso, um Deus que criou, um Deus criador de todas as coisas. Então, no verso 18, diz assim, olha, Abraão, né, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Então, primeiramente, o ensino para nós nessa manhã é que Abraão creu nas palavras de Deus, Abraão creu nas promessas de Deus, Abraão creu no poder de Deus e andou pela fé, né? A Bíblia diz que, veja aqui, olha, no finalzinho do verso 12, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidados. Ou seja, Abraão andou nas pisadas da fé. A Bíblia define que o justo, o justificado por Deus, ele vai andar pela fé, né? Pela fé somente. E andar pela fé é exercitar a fé. E aqui nós vemos na vida de Abraão que, primeiramente, Abraão, olha, verso 18, esperando contra a esperança, ele creu na palavra de Deus. Fixa isso hoje. Abraão creu na promessa de Deus. Abraão creu no poder de Deus. Por quê? Ele, primeiramente, confiou e viu que o Criador desse mundo, das coisas, foi Deus, né? Quando lá em cima diz, aquele que chama a existência aquilo que não existe. Então Deus é o Criador. Deus disse, haja luz, né? E houve luz. Confiar que esse Deus tudo pode, tudo faz com o seu poder. E, infelizmente, amados, hoje há muitos descrentes nesse mundo, né? Não creem que esse Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Inventaram uma tal de teoria, né, da evolução. E cada vez vão ficando mais difícil provar. Mas esse Deus é o Deus da criação, é o Deus das promessas, é o Deus do poder. Mas aqui diz, né, Abraão esperando contra a esperança. A vida cristã, a vida do salvo, a vida do crente, ela é baseada, eu digo, em 3 pilares, né? Primeiramente, a fé, esse que nós estamos tratando, que é de Deus. A fé não é tua nem minha, é Deus que dá. A esperança, né? E o amor. A fé, a esperança e o amor. E a esperança, ela é um dos pilares da fé. Nós vivemos pela esperança. E esperança, né, é esperar uma coisa certa. Esperança é certeza que você vai se materializar. E nós esperamos, irmãos, a bendita esperança da igreja é que o Senhor Jesus está para voltar. Ele vem buscar a cada um, né, e vai nos tirar desse mundo tenebroso,
nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que não tem nada a oferecer a nós, né? Muito pelo contrário, o mundo, ele é um inimigo de Deus. A Bíblia mesmo diz, Jesus diz, aquele que se faz amigo do mundo, torna-se o quê? Um inimigo de Deus. E como é forte, irmãos. O mundo tem as suas fascinações. O mundo, ele tem seu curso, né? Tem seu modelo. E ele está todo o tempo reinventando, né? Chamando a atenção para tirar você e eu dos caminhos do Senhor. Então o mundo não oferece nada não, mas nós temos uma viva esperança. E aqui a lição é que Abraão esperando contra a esperança. Por quê? O autor estava dizendo isso, né? Porque quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele deu uma promessa a Abraão, que dele, né, de Abraão, sairia muitas nações. O fruto dessa união de Abraão com a sua mulher Sara seria o descendente de muitas nações. E Sara, né, ela era estéril, tinha o útero morto, não gerava nada ali, né? E Abraão ficou, vamos dizer assim, será que vai acontecer? Né? Será que isso é verdade? Não, ele creu, ele não ficou duvidando não, né? Mesmo sabendo que Sara não podia lhe dar um filho. E sabe quantos anos Abraão ele esperou? 25 anos. Não foi 25 dias não, né? 25 anos Abraão esperando, confiando nessa promessa de Deus. E a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos de idade, né? E a sua mulher, Sara, com 90 anos. Então, diz aqui, verso 10, Abraão esperando contra a esperança. Era impossível, né, irmãos? Hoje não. A modernidade, os médicos, né, fazem uma inseminação artificial, mas nesse tempo aqui não existia. Quem estava com o útero morto, né, não, jamais. Era impossível. Ainda mais a idade avançada. Né? Abraão diz aqui, vou ver mais na frente, ou seja, esperar. Está demorando? E aí eu chamo a atenção nessa manhã, não é? Deus prometeu a ti e a mim, a sua palavra é verdadeira, as suas promessas são fiéis. Você está esperando em Deus até um milagre na sua vida, na sua família? Confia, não é? Nós temos orado pelos nossos amados entes queridos que ainda não receberam o dom da salvação. Há uma promessa na palavra de Deus, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você está esperando algo acontecer? Não fica, né, como aqueles que não têm esperança. Deus promete, Ele cumpre cada uma das suas promessas. Eu não sei, né? Eu tenho esperado. Não pense que eu não vivo isso. Eu tenho esperado algumas coisas, o tempo tem passado, eu tenho confiado na palavra de Deus. Então, Abraão creu contra a esperança, e isso também lhe foi imputado como justiça. Mas chega no verso 19, diz assim, olha, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, e sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, de 90 anos. Né? Agora, nós aprendemos aqui que mesmo com o corpo impossibilitado, né? A impossibilidade humana de fazer algo,
E era notório, Abraão com 100 anos, ele mesmo diz, né? O seu corpo já estava adormecido, o corpo dele, impossibilitado até, né? E mais ainda de Sara, que ela estava com o ventre, né? Estéril, um ventre morto. E esse Deus aqui que diz, né? O Deus que vivifica o quê? Mortos. O que é que ele fez? Né? Deu vida àquele ventre estéril. Deu vida, e ali saiu, né, o descendente Isaac. E a palavra de Deus diz aqui: não importa a impossibilidade humana, nós cremos, nós confiamos, né, no Deus dos impossíveis, não é? O impossível aos homens, deixa eu ver aqui, é Marcos capítulo 10, vamos ver, entrou agora. É Marcos capítulo 14, diz assim, né? Marcos capítulo 14, verso 32. Então Jesus, com os seus discípulos, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, Filho de Deus, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, escute, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, 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 tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em outras palavras, Jesus estava orando ao seu Pai, que é o Deus dos impossíveis, né? Deus tudo pode fazer, mas aqui havia uma coisa que era impossível Deus fazer: poupar a vida de Cristo e poupar as nossas vidas, né? Então Deus aqui, através de Jesus, não poupou, não foi possível tirar Jesus dessa hora, porque ali estava mesmo, era determinado, né, a obra que ele tinha que fazer, salvar o pecador, e era impossível. Mas nós estamos aqui tratando de um Deus dos impossíveis, e tudo ele pode, agora, segundo a sua vontade. Irmãos, era da vontade de Deus fazer de Abraão, né, um exemplo, e por isso Deus realizou aquilo que era impossível aos homens, mas a ele foi possível. Então veio, né, a Isaac. Então volte lá. Abraão creu, exercitou mesmo a sua fé, creu contra a esperança, diz aqui, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de idade avançada. Exercitou a sua fé. E é possível, irmãos, nós podermos enfraquecer da nossa fé na nossa caminhada? Muitas vezes é possível sim, né? Nós passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações, por angústias, coisas que afetam sim, né? Muitas vezes abalam, perdas. Isso é perigoso, né? Mas nós devemos o quê? Estar firmes na fé.
sabendo e confiando naquele que deu as promessas, confiando na palavra do Senhor e crendo mesmo que Ele tem o poder. E o problema é que muitas vezes nós não queremos esperar, né? Nós somos imediatistas. Mas olha, eu lhe digo de todo o meu coração, confia em Deus, espera em Deus, mas você vai ter inimigos que vão tentar enfraquecer a tua fé. Mas tem as promessas na palavra de Deus. Olha aqui mesmo, nesse livro de Romanos, eu acho muito especial essa passagem. Diz aqui, olha, Romanos 8, e no versículo 31, é para aqueles que, por acaso, nessa manhã, estejam enfraquecidos na fé. Mas é melhor no 30, né? Diz assim, olha, aos que predestinou, está falando do povo de Deus, aqueles que Deus elegeu, predestinou, esses Ele também chamou a chamada soberana para a salvação, né? E a estes também que Ele chamou, esses Ele também justificou, pela fé, aquele que justifica o ímpio, né, o pecador, e a este também Ele glorificou. Irmãos, essa promessa aqui dessa palavra é palavra de poder. Se Ele te escolheu, Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele te justificou. Ele já te glorificou. A Bíblia diz que sentado aqui, e hoje aqui nessa manhã, aqueles que são justificados por Deus, já estamos, né, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Porém, estamos vivendo nessa vida, né, a vida cotidiana. E aí Paulo vem aqui, olha, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui não está dizendo, né, que não tem ninguém contra você, muito pelo contrário, quem será contra ti? Tudo, meu irmão, tudo, minha irmã, é contra ti, não é? Mas se Deus é por nós, que venha, não é? Então Paulo continua, olha, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já nos deu o melhor, não é? O maior, que foi o seu filho, para nos salvar, Ele não vai dar o resto, né? Não vai dar o resto das coisas? Vai, não tenho nenhuma dúvida, mas é com luta, né? Uma batalha. E ele continua aqui, olha, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Muitos vão intentar, vão nos acusar, mas é Deus que nos justifica, né? Olha a outra pergunta, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Sabia que você tem um intercessor lá no céu? Jesus Cristo, o justo, Ele é o nosso advogado, né? É o paracleto, aquele que está ao nosso lado. Quem está acusando? Aí Ele está lá no céu, intercedendo por ti e por mim. Agora não vamos dar, né, muito trabalho para o nosso advogado. Vamos cuidar da nossa vida. Mas ele continua, né? Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a relação, né? Coisas que podem enfraquecer a tua fé, enfraquecer a minha fé. Será, Paulo coloca, a tribulação? Ah, irmãos, a tribulação virá, não é? Nós ainda estamos nesse mundo, um corpo que ainda não está remido. Eu vivo, né,
as tribulações humanas do corpo, dores, doenças e tal, que muitas vezes entristece a gente, né? Mexe com a nossa fé. Irmãos, descobre uma doença, uma coisa, isso entristece. Mas será tribulação? Não, Paulo diz, né? Não. Ou angústia. Você está angustiado nessa manhã com algum problema sério na sua vida, na sua família, né? Angústia tem, sim. Isso vai enfraquecer a tua fé? Tenta, né? Mas Paulo diz aqui, tribulação, angústia, perseguição. Está sendo perseguido por alguém, por um irmão, por alguém da família, né? Jesus diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, né? Bem-aventurado, por causa do meu nome, né? Não porque alguém está devendo a alguém, está sendo perseguido, está sendo cobrado, não é esse tipo de coisa não, né? Espiritualmente que eu estou falando. Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Irmãos, eu acordo todo dia de manhã e tenho, né, entrego minha vida ao Senhor. Senhor, estou nas tuas mãos esse novo dia. Estou indo à morte, né? Nós somos candidatos à morte. Pastor Fred dizia, né? Para morrer basta estar vivo. Somos candidatos. Você tem medo da morte? Eu tinha. Tem uma expressão, eu me pelava de medo, né? Mas hoje eu não tenho mais medo da morte, né? Porque eu sei em quem eu tenho crido. A morte, para mim, ela é o passaporte, né? É aquilo que vai me levar à casa do Pai. Então, Ele é o autor da vida, Ele sabe o dia, né, de cada um. Pertence a Ele, mas nós temos que estar preparados para a morte. E muitos não estão. Nós vemos o desespero de pessoas, participamos de, os médicos que vê, então, pessoas desesperadas, não quero morrer. Mas eu estou entregue na mão do meu Deus. Ausente do corpo, a Bíblia diz, é presente com o Senhor. Então, diz aqui, né? Somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui, irmão, diz assim, em todas estas coisas, não é fora não, né? Aquela conversa de pare de sofrer. O crente não pode ter tribulação, o crente não pode ter perseguição, o crente não pode passar por dificuldade. Isso não é de Deus, não, para de sofrer. Irmãos, aqui a Bíblia diz, né? É em todas essas coisas. Diz, porém somos mais, não é vencedores não, é mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí Paulo diz assim, olha, porque eu acho, né? Ele diz, eu estou bem certo que, aí vem, né? Ele bota logo o primeiro, o principal, a morte. A morte é o inimigo do homem, né? É o inimigo de Deus. A Bíblia diz o motivo da morte, né? A desobediência, o salário do pecado é a morte. Então a morte, diz aqui, e ela é o último inimigo a ser destruído por Deus. Mas Paulo bota logo em primeiro lugar, né? Eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus diz assim, né? Aquilo que Jesus disse orando, aquilo que Deus me deu é maior do que todas as coisas, e nenhum
vai ser arrebatado da minha mão. Eu e o Pai somos um. Amados, você está mesmo exercitando essa fé? Então, Abraão diz aqui, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já sendo de 100 anos de idade e a avançada idade de Sara, não é? Impossibilidade humana. E aí ele falou no verso 20, olha, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Incredulidade humana. Mas o tempo já foi. Mas aqui Abraão venceu, né? Não duvidou da promessa, não duvidou da palavra e não duvidou do poder. Fica com essas três coisas hoje, né? A tua fé, a tua justificação foi através da palavra de Deus. Viva as promessas de Deus e Ele tem todo o poder. Diz aqui, mas pela fé se fortaleceu, dando glória. E sabe, amados, eu tenho vários versículos aqui, esse andar na fé, o exercitar da fé, é dando glória a Deus em todas as coisas. Mas nós vamos deixar para a semana que vem, né? Mas escute, essa justificação é pela fé somente. E o justo, ele vai viver pela fé, exercitando a sua fé, na esperança, como diz aqui, né? Crendo nas promessas e vivendo para dar glória a Deus. Esse Deus que diz aqui, vivifica mortos pela sua palavra, pelo seu poder. E esse Deus que diz aqui, né, chama à existência as coisas que não existem. É esse Deus de Abraão, em quem Abraão creu. E termina aqui, veja no verso 24, 23, não somente por causa dele, de Abraão está escrito o que foi levado em conta, mas também por nossa causa, por você e por mim nessa manhã, posto que a nós igualmente será imputado essa justiça, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, é nesse Deus, irmãos, Deus que tudo pode. Confia na sua palavra, confia nas suas promessas, confia no seu poder. Pai, nos ajuda nessa manhã a fortalecer a nossa fé. A nossa fé está em Ti, um Deus que vivifica mortos, um Deus que me deu uma nova vida, me vivificou e em quem eu tenho depositado mesmo a minha confiança, nas Tuas promessas que são fiéis, que são verdadeiras, promessas maravilhosas, e no Teu poder que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo poder que nos dá a fé para a salvação. Eu entrego cada um aqui nessa manhã, Pai. Se há porventura alguém entre nós que ainda não tem a fé da salvação, o Senhor faça essa obra. E aqueles que estão andando pela fé, nós, assim como Abraão, vamos enfrentar as lutas, as dificuldades, as angústias, que nós não possamos, Pai, enfraquecer na fé, não ser incrédulos, mas ter confiança, ter esperança nesse Deus tão maravilhoso, a quem nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém.